Boa tarde, nós somos a equipe 3 e nosso projeto é sobre um VSM aplicado em uma padaria francesa. Nosso grupo é composto pelos alunos Lucas de Souza Torregrossa, Gabriel Alves de Souza, Jean Carlos Anela de Oliveira e Rafael Fernando Leite de Camargo. Olá, eu sou o Jean e eu vou falar sobre a descrição do projeto. O projeto se trata de uma padaria de pequeno porte que fabrica exclusivamente pães franceses, localizada na zona industrial de Sorocaba. Há, ao todo, 10 etapas na fabricação e distribuição dos pães, mencionadas resumidamente nos VSMs atual e futuro, desde a mistura da massa até a entrega aos clientes, o que corresponde à expedição. Os insumos, como farinha, fermento e ovos, são adquiridos de um supermercado diariamente. Este supermercado está localizado a uma distância de cerca de 74 minutos da padaria. Às 2 horas e 30 minutos, o dono da padaria se dirige até o supermercado, a fim de buscar os insumos, retornando à padaria aproximadamente às 5 horas. É comprado diariamente cerca de 70 quilos de insumos. Essa quantidade é baseada em uma expectativa de demanda, tendo como base o número de pães vendidos nos dias anteriores. Cabe destacar que para cada mistura de 10 quilos de insumos, é possível fabricar cerca de 150 pães. Há 4 funcionários atuando na produção dos pães, sendo 2 funcionários no primeiro turno e outros 2 colaboradores no segundo turno. Para atender os clientes do bairro, enquanto os funcionários produzem os pães, o dono da padaria fica encarregado do atendimento, o qual se inicia às 8 horas e se estende até o momento em que o estabelecimento encerra o expediente, às 22 horas. Os horários da produção são os seguintes: primeiro turno das 5 horas e 20 minutos às 13 horas e 40 minutos e segundo turno das 13 horas e 40 minutos às 22 horas. Os horários de almoço e jantar compreendem, respectivamente, das 11 horas às 12 horas e das 19 horas às 20 horas. A padaria funciona de segunda-feira a sábado. No momento em que os clientes chegam à padaria, fazem um pedido ao atendente, o qual retira os pães do estoque mínimo, o que corresponde a 300 pães, e entrega aos clientes, enquanto os colaboradores produzem mais pães. Em média, são 150 clientes que adquirem 5 pães cada, totalizando 750 pães vendidos diariamente no pequeno bairro, que contém apenas cerca de 200 habitantes. Todavia, são fabricados diariamente 300 pães a mais, por conta do estoque mínimo e de segurança, totalizando 1.050 pães produzidos por dia. Os pães que não foram vendidos no mesmo dia em que foram fabricados são vendidos no dia seguinte a um preço 50% menor. Bom, eu sou o Lucas e eu vou falar sobre o VSM atual. Bom, temos um atendente que na verdade é o dono da padaria. Ele, com base em uma estimativa, uma previsão diária, com base nas vendas dos dias anteriores, ele se dirige até o supermercado Big Economia para comprar os insumos para a fabricação dos pães. Ele faz isso diariamente, de madrugada. Ele chega na padaria por volta das 5h10 da manhã, aproximadamente. Ele entrega os insumos aos seus colaboradores, que na verdade são 2 no primeiro turno e 2 no segundo turno. E os colaboradores ficam encarregados da produção dos pães. Tem 10 etapas ao todo: mistura, sovagem, pesagem e divisão dos pães, modelamento, acondicionamento nas assadeiras, fermentação, corte de pestana, assamento e a expedição, que no caso é a saída dos pães acabados, que quem faz isso é o atendente, o dono. Bom, todos esses balõezinhos, cada um deles representa uma oportunidade de melhoria. Por exemplo, tempo da coleta. Demora muito para que haja a coleta, 74 minutos para ir coletar os insumos até o supermercado e mais 74 minutos para retornar. Colaboradores, esse 2, 2 e 0 representa 2 colaboradores no primeiro, 2 no segundo turno e nenhum no terceiro turno. É uma oportunidade de melhoria também, que todas elas serão aplicadas no VSM futuro. Outra oportunidade, a redução dos tempos de lead time, de processamento e o tempo de ciclo.
Questão dos turnos também, a eliminação de um turno de trabalho, que passará de 2 para 1 no VSM futuro. Outra melhoria também é a eliminação do estoque. Sempre acaba ficando uma quantidade aproximada de 300 pães para o outro dia, e isso acaba gerando prejuízos, pois os pães serão vendidos pela metade do preço. No momento que os clientes chegam à padaria, os moradores do bairro, eles fazem o pedido, por exemplo, vão pedir 5 pães. Aí o atendente pega no estoque. Nesse estoque pode ter os pães do dia anterior ou também os pães que foram fabricados no mesmo dia. É uma programação diária. Aí os clientes retiram no balcão. Olá, meu nome é Rafael. Estarei falando de oportunidades de melhoria. Seria um estabelecimento de parceria com um estabelecimento novo no bairro. O objetivo é vender a um supermercado que chegou ao bairro recentemente, o qual solicita uma quantidade fixa diariamente, demanda conhecida, não uma demanda prevista como no VSM atual. Espera-se, com isso, aumentar as vendas e reduzir o custo de forma geral. Vou falar do plano de ação para melhorias identificadas. Para implementar a melhoria descrita anteriormente, será necessário vender os pães franceses exclusivamente a um novo supermercado que chegou ao bairro, supermercado Big Oferta. Cabe ressaltar que este supermercado é simultaneamente fornecedor e cliente da padaria Francesca. Isto porque o supermercado vende os insumos à padaria, a qual retira os materiais da segunda-feira a sábado às 5 horas da manhã e posteriormente compra os pães acabados. Nesse último caso, o responsável pelo frete é o próprio supermercado, o qual se dirige à padaria para retirar os pães produzidos mesmo dia da coleta dos insumos pela padaria. Para tanto, haverá o desligamento de um colaborador e a eliminação do segundo turno de trabalho. Com isso, espera-se minimizar os custos com pessoal, equipamentos, funcionamento por menos tempo e maximizar os lucros. E assim, como no VSM atual, haverá apenas o dono da padaria como atendente no estabelecimento, fazendo a parte da expedição também. Todavia, ele atenderá de segunda-feira a sábado apenas das 5h20 às 1h40, mesmo horário que seus 3 colaboradores. Após isso, a padaria será fechada e o expediente somente retornará no dia seguinte. No caso do dia de sábado, o expediente se encerrará às 1h40 da tarde e retornará apenas às 5h20 da manhã da segunda-feira. Bom, no VSM futuro, temos todas as mudanças que foram, todos aqueles balõezinhos do VSM atual que representavam uma oportunidade de melhoria foram aplicados neste VSM futuro. O estabelecimento de uma parceria com o supermercado Big Ofertas, que é um supermercado novo no bairro, e esse supermercado ele conforme o mapa, ao mesmo tempo fornecedor de insumos e cliente da padaria. Bom, o atendente, que no caso continua sendo o dono, tanto no VSM atual quanto no futuro, ele diariamente se dirige até o supermercado para coletar os insumos. Só que ele acaba levando muito menos tempo do que no VSM atual. Ele acaba levando 5 minutos para ir e 5 minutos para voltar. Ou seja, apenas 10 minutos. Por volta das 5h15 da manhã, o atendente já tem todos os insumos à disposição na sua padaria. Ele entrega aos seus colaboradores e todos eles ficam encarregados da produção dos pães, que no caso agora, no VSM Futuro, são 3 colaboradores por turno. 3 colaboradores no primeiro turno e o segundo turno e o terceiro turno inexistem. Bom, pelo fato de ter 3 colaboradores, houve a redução dos tempos de lead time e de processamento, bem como tempo de ciclo também. Com 3 colaboradores atuando ao mesmo tempo, reduziu-se o tempo de produção dos pães. Bom,
disponibilidade continua em 100%, tempo de reparo continua 0, turnos, conforme dito, um turno apenas, e o tempo de trabalho disponível 440 minutos, que corresponde a 7 horas e 20 minutos, que no caso já é descontado 1 hora de almoço. Bom, todas as outras etapas do VSM atual continuam sendo empregadas, as etapas de fabricação dos pães, como mistura e sovagem, até a expedição, continuam sendo empregadas. O atendente ele recebe pedidos fixos diários do supermercado, e só fica o atendente como o dono como atendente. Só vai ter uma pessoa no primeiro turno atendendo o supermercado, atendendo no caso a coleta dos pães, né? O supermercado chega até a padaria e trata de conversar com o dono para que o supermercado colete os pães. Não vai ter nenhuma pessoa no segundo turno e nem no terceiro turno como atendente, apenas o dono. Ao contrário do VSM atual, que o atendente ele ficava atendendo no primeiro turno e no segundo turno. Bom, o supermercado coleta os pães e aí termina o processo. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre os resultados obtidos. O primeiro resultado foi a diminuição no número de funcionários. Como no VSM atual, 4 colaboradores fabricavam mais pães do que o necessário, isto porque esses pães eram produzidos baseado em uma quantidade de demanda prevista, acabava gerando o estoque de 300 pães, que não eram vendidos. Isso acarretava em perdas financeiras, visto que no outro dia eles seriam vendidos pela metade do preço. Desta forma, houve o desligamento de um colaborador, a fim de produzir uma quantidade menor de pães. O segundo resultado foi um aumento na quantidade de pães vendidos diariamente. No VSM atual, eram produzidos 1.050 pães diariamente. Todavia, apenas 750 pães desse total eram vendidos, restando 300 pães para estoque. No VSM futuro, são produzidos e vendidos para o supermercado 808 pães. O terceiro resultado foi um aumento dos lucros. Como será produzido menos pães do que no VSM atual, haverá também a diminuição da quantidade de insumos comprada diariamente. Isto reduzirá os custos de produção e, consequentemente, vai auxiliar no aumento dos lucros. Além disso, serão vendidos ao supermercado 58 pães a mais do que eram vendidos antigamente. Houve também a eliminação do segundo turno. Como o cliente solicita uma quantidade fixa diariamente, é produzido apenas o que é solicitado e não é mais necessário um atendente em tempo integral para atender moradores. O único cliente será o supermercado, bem como o único fornecedor. É desse modo que ocorre o atendimento ao cliente. Não será necessário produzir de manhã, tarde e noite, visto que o supermercado Big Ofertas opera em horário administrativo das 8 horas da manhã às 18 horas da noite, não aceitando o recebimento nem a saída de mercadorias no período noturno. A quinta melhoria e resultado foi a redução de custos com funcionário. Com diminuição de 4 para 3 colaboradores atuando em um único turno, houve redução das despesas com funcionário. Houve também redução de outros custos, como por exemplo, o custo com energia elétrica necessária para iluminar o ambiente, bem como a energia elétrica necessária para funcionar o ventilador. Outros custos também serão minimizados. Além disso, o supermercado que vende os insumos é o mesmo estabelecimento que posteriormente compra os pães acabados, como já dito anteriormente. E isto reduzirá os custos com combustível para a padaria. Haja visto também que o supermercado é responsável pelo frete no momento em que retirar os pães franceses na padaria. Houve também a diminuição significativa da geração de estoques. Como será produzida uma quantidade fixa, ficará uma quantidade mínima em estoque, o que equivale a 200 gramas de insumos. Por último, temos a diminuição dos tempos de ciclo, lead time e processamento. Como se passou a comprar os insumos do mesmo supermercado que adquire o produto acabado e pelo fato desse supermercado estar situado a apenas 5 minutos de distância da padaria, houve diminuição do tempo de coletar os insumos e entregá-los à padaria.